Olá, pessoal do canal do professor Fábio Inácio, tudo bem? Hoje eu vou falar de acúmulo de cargos, que está na Constituição, artigo 37, inciso 16, né? Aliás, o artigo 37 cai muito aí nos concursos públicos, dentro daquela nova modalidade que eu criei aqui no canal, para trazer informações práticas também, né? Então, falei das folgas TRE, e aí muita gente me perguntou, ela vence, tem prazo de validade? Não tem prazo de validade, né? E eu preciso trabalhar no município que eu vou tirar folga? Não, né? É ligado ao seu vínculo empregatício. Então a gente respondeu aí várias questões e hoje nós vamos falar de acúmulo de cargo, que diz muito aí dos cargos dos professores, do pessoal da saúde também, né? Então vamos lá. Tem um simuladinho aí também para a gente aproveitar algumas questões que caíram em concurso acúmulo de cargo, né? Está no artigo 37 da Constituição, inciso 16, com simulados e questões comentadas. Então vamos lá, né? Olha só, o inciso 16 diz: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Então é vedada, mas tem o exceto, olha lá, exceto quando houver compatibilidade de horários observado em caso disposto no inciso 11. Então é preciso ter compatibilidade de horários. Então, as exceções, gente, elas sempre estão em cima da compatibilidade de horários. E aí vem as exceções, né? A linha A, de 2 cargos de professor. Então, é possível você ter 2 cargos de professor desde que haja compatibilidade de horários. A B, A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Veja, cargo técnico ou científico, eu posso acumular também com cargo de professor. Então, professor, eu posso ser técnico em química e professor? Sim, desde que haja compatibilidade de horário. Eu trabalho ali numa pesquisa com ciência, um cargo científico, posso acumular com o de professor? Sim, ok. Né? Por isso que professor universitário pode acumular 2 cargos ali com o cargo, né? Porque é um cargo de professor, aí é 2 cargos de professor, né? Obviamente, mas também às vezes tem professores que são pesquisadores, né? Cientistas, e pode acumular ali com cargo de professor tranquilamente. Professor, falou aí que é técnico da educação? Não, não falou que é técnico da educação. Então, pode ser técnico em várias áreas? Sim. E se for técnico administrativo? Aí não. Por quê? O cargo técnico administrativo, já há uma jurisprudência que isso é apenas um nome, né? Porque às vezes é assistente administrativo, oficial administrativo. Não é um cargo técnico. É diferente de um técnico em química, um técnico de segurança do trabalho, né? Ou mesmo um técnico de enfermagem. Olha só, é verdade, sim, né? Porque isso são cargos técnicos que exigem conhecimentos específicos para serem exercidos, tá? Então, portanto, não é considerado um cargo técnico administrativo, ok? Tá? Então, a letra B, cargo de professor com outro técnico ou científico. Tá? C, A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Né? Então, 2 cargos ou empregos ali na saúde também é considerado acúmulo de cargo. Vou fazer umas provocaçõezinhas aqui, uma perguntinha para você. 2 cargos de professor, estamos falando cargos públicos. Olha lá, inciso 16 aqui, ó. Cargos públicos. Professor, eu trabalho no município, no estado e dou aula numa escola particular à noite. Meu acúmulo é ilegal? Não, obviamente que é legal. Se tem compatibilidade de horário entre o estado e o município, ok. Por quê? O teu cargo privado não tem nada a ver com acúmulo, né? Isso não tem nada a ver. Estamos falando de cargos públicos, né? E aí, gente, o que é um cargo público? Por exemplo, a pessoa trabalha na Petrobras, no Banco do Brasil,
né, em uma autarquia, uma fundação, é cargo público? É cargo público, tá? Então, aí não é considerado, certo? Ah, eu trabalho no correio lá de atendente e sou professor. Pode? Não pode, né? Porque o seu cargo lá é de atendente, de auxiliar, então não pode, certo? Só pode 2 cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos privativos de saúde com profissões regulamentadas. Professor, eu sou diretor e professor. Pode? Pode, né? Porque para ser diretor, você precisa ser professor, né? Então, é permitido? Sim, é permitido, tá? Bom, vamos lá. 2 cargos de gestor, né? Aí 2 cargos de diretor, eu posso acumular? Não, aí não pode, tá? Aí não vai poder. Pode um de professor com um outro cargo de gestão, mas no caso, 2 cargos de gestão não é permitido. Professor, eu estou num cargo de gestão, vou assumir outro e pedir licença desse meu cargo aqui de gestão. Os 2 são concurso de gestão, de diretor, aí não vai poder. Agora, aqui eu sou professor estava exercendo a função gratificada de diretor. Né? Quando eu peço licença, automaticamente eu deixo de ter a minha função gratificada. Aí eu posso pedir licença, porque eu vou pedir licença do cargo de professor. Tá? Ah, eu era professor, mas estava em cargo de gestão. Aí não tem problema. Agora, se o seu cargo é na origem ali a gestão, aí não pode ali você acumular, até porque normalmente os cargos são de 40 horas, né? E aí daria problema na própria compatibilidade de horários. Professor, mas é possível lá, se fosse um cargo de 30 com outro cargo de 40, eu entrar ter uma jurisprudência aí para eu acumular isso? Dizer. E agora, minha questão, hein? Dá para acumular? Gente, é complicado, né? Daí é complicado, mas, assim, existem, no direito você tem vários julgados aí, tá? Muitas vezes eles entendem o cargo de diretor como um cargo técnico, né? E aí, perfeito, diretor, professor, isso é mais pacificado. Agora, por exemplo, um cargo de supervisor com de orientador, além da dificuldade aí de compatibilidade de horários que poderia se impor, né, existe aí uma questão sobre essa possibilidade de compatibilidade. É possível entrar na justiça para tentar pleitear isso? Sim, mas em regra as prefeituras elas proíbem, tá? Em regra proíbe, mas eu já vi gente tentando fazer esse tipo de acúmulo, às vezes porque o horário permitia. Essa é a premissa base. Se o horário permitir, ok. E se o horário não permitir? Aí não tem jeito, né, gente? Então, olha só, quem determina o horário de trabalho é a administração. Então, por exemplo, se a administração me dá um horário de trabalho e eu tenho lá um outro horário de trabalho, eu preciso tentar conciliar. Né? Eu posso obrigar a administração a mudar o meu horário? Não posso. Eu já tive uma vez que exonerar do cargo porque eu não consegui aulas à noite. Então, tive que pegar aula de manhã. Só que de manhã batia com o meu cargo de gestão. Então, o que eu fiz? Tive que exonerar o meu cargo de docente. Então, não há essa forçação, né? Porque, gente, o horário administrativo, quem define é a administração pública, de acordo com os interesses da administração pública, né? Pensando aí no melhor trabalho, desenvolvimento. Então, às vezes eu vejo algumas situações que a pessoa quer forçar. A pessoa pode tentar negociar, dialogar, enfim, mas em tese, nesse caso, a palavra final é da administração pública que define o seu horário de trabalho, né? Então, é importante as pessoas entenderem isso, só para, claro, que existe a pessoa pode pleitear na justiça? Pode, né? As pessoas podem pleitear na justiça sempre. A questão é que não é
considerado aí nos municípios essa possibilidade em geral, em regra geral. Às vezes a pessoa pode tentar, mas inclusive quando ela está de licença, né, de um cargo para assumir outro. Tá? Então também muitas vezes é dado acúmulo ilegal. Ok? Bom, a proibição, o 17, de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Lembra do que eu falei? Correio, Banco do Brasil, Petrobras, né? Só para dar alguns exemplos, Sabesp, né? Entre outras fundações, né? Por exemplo, tem a FIEB, tem a de Osasco, lá que eu esqueci o nome agora. Então, são todas fundações, então, também, né, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo poder público. Então, se tiver participação do poder público, não é permitido. Só é permitido desde que haja compatibilidade de horários e que você tenha aí essas situações aqui. Então, por exemplo, eu trabalho de técnico da Petrobras, técnico de química. Eu posso acumular com o de professor? Sim, pode. Eu tenho um cargo lá científico na USP. Eu posso acumular com o de professor? Pode, tá? Então, isso é permitido, ok? Vamos lá, tal. Olha aqui, vamos para questões, essa de 2024 da VUNESP. Cidadãos que ocupam cargos públicos no país devem obedecer a normas específicas, tais como as estabelecidas pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em suas disposições gerais para a administração pública. A esse respeito, de acordo com o inciso 16 do artigo 37 do referido documento, é vedada a acumulação de cargos públicos, exceto em caso de... Então, vamos ler as alternativas aqui, ó. Letra A, 2 cargos técnicos ou científicos, independentemente da distribuição de horários. B, 2 cargos de professor, quando houver compatibilidade de horários. C, 1 cargo de professor e 1 cargo técnico, quando houver sobreposição de horários. D, 1 cargo de professor e 1 cargo de gestão, quando houver sobreposição de horários. 2 cargos de gestão, quando houver compatibilidade de horários. Veja que eu comentei isso com vocês, né? Viu que eu falei lá? 2 cargos de gestão? Não, né? Não pode. Mas tem gente que entra na justiça. Sim, tem gente que entra na justiça, vai tentar brigar lá, enfim, vai tentar, pode, mas 2 cargos de gestão, aí não está considerado, né? A própria VUNESP aí já falou, olha, né? Isso existem ações de pedidos, de tentativas, sim, existem. Mas na regra, né, não é aceito. Bom, vamos lá. 1 cargo de professor e 1 de gestão quando houver sobreposição de horários? Jamais. Qual é a nossa regra básica, né? Regra básica para pensar como compatibilidade de horários. Começa daí, né? Vou pensar cargos públicos. Vou pensar em acúmulo. Primeira coisa que veio na minha cabeça, compatibilidade de horário. Tem compatibilidade de horário, vamos analisar as outras questões. Não há compatibilidade de horário, nem precisa perder tempo com o resto, tá? Então, quando fala de sobreposição, né, de horários, não é possível. Olha aqui, quando houver sobreposição. E aí o primeiro fala assim, 2 cargos técnicos ou científicos, independente da distribuição de horários? Jamais, né? Jamais. Então, estou aqui a nossa letra B de bola, que é 2 cargos de professor quando houver compatibilidade de horários. Olha aí, isso é regra. Houve compatibilidade de horários, ok, vou analisar os outros, que é 2 cargos de professor, ok, também é permitido, portanto, letra B de bola. Vamos para essa da banca Avança 2024.
uma das exceções presentes da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ó, já estou mudando da Constituição, com relação à vedação da acumulação remunerada de cargos públicos vamos ler, 2 cargos de auxiliar de serviços gerais, 2 cargos de professor, 2 cargos de agente de fiscalização, a de 2 cargos de agente de trânsito, a de 2 cargos de profissional da segurança. Opa, essa está muito fácil. 2 cargos de profissional da segurança não está nas hipóteses de exceção. 2 cargos de agente de trânsito, jamais também. 2 cargos de agente de fiscalização, também não. E 2 cargos de auxiliar, também não. De novo, letra B de bola. 2 cargos de professor. Olha que tranquilo, né? Que tranquilo essa questão. Então, para você ficar muito atento, isso cai demais nos concursos, na sua vida é importante também, porque para você saber quando que pode acumular e quando não pode acumular, porque eu vejo muita gente perdida com essa situação. Então, aqui é 2 cargos de professor. Vamos para a terceira questão da UFRJ. Então, diz o seguinte, 2023, a regra é a vedação de acumulação de cargos na esfera pública. A regra é vedação, mas, né, com determinadas hipóteses permissivas, as famosas exceções. A hipótese de acumulação remunerada de cargos da administração pública permitida é a de A, 3 cargos de médicos, B, 2 cargos de professores, C, 2 cargos de profissionais da área da educação, D, 1 cargo de médico com outro técnico ou científico e E, 1 cargo de professor universitário com 1 cargo de médico. E aí? Né? Vamos analisar aqui as questões nas exceções, né, das hipóteses permitidas aí. Tem 3 cargos de médico? Não tem 3 cargos de médico. Tem 2 cargos de profissionais da área da educação? Não. Tem 1 cargo de médico com outro técnico ou científico? Não. Tem de professor, né? Professor tem. E se fosse prof, estaria, né, correto. 1 cargo de professor universitário com cargo de médico, diz isso lá nas hipóteses permissivas? Não. O que estão lá nas hipóteses permissivas? Letra B de bola. Letra B de bola. Gente, cuidado para você não ficar fazendo jurisdição nas questões. A pergunta é óbvia. Ela está falando da Constituição, das suas hipóteses permissivas de exceção, né? Então, ela está fazendo uma pergunta. Isso aqui não é uma análise jurídica. Porque eu conheço um médico que é professor universitário e que conseguiu esse acúmulo, né? Muitas vezes a pessoa entra na justiça, né, para conseguir isso. Veja, a prova ela não vai fazer jurisdição de alguns julgados que ainda não se tornaram ali uma norma, né? Assim, vamos dizer assim, esqueci o termo que a gente usa quando o STF define uma coisa e aquilo passa a valer, né? Então, como para todos os julgamentos. Então, existem muitos julgamentos aí. Se você entrar na internet, vai ter vários. Gente querendo apurar o orientador, supervisor, gente querendo... e aí tem uns deferidos, depois perde na segunda instância, ganha na terceira, enfim. Tem muitas situações que as pessoas entram na justiça. O que nós estamos fazendo? Pergunta da Constituição, da regra. A regra é essa, né? A pessoa, eu acho que eu tenho direito, aí ela vai tentar ali, mas nós estamos falando da regra. E letra B de novo, B de bola, B está em alta, 3B, BBB, de Big Brother. Assim. Vamos lá, número 4, Consupan, a piada foi boa, né? Consupan, vou diminuir aqui, não foi piada não, esse aqui eu preciso diminuir bastante. Consupan diz o seguinte, né? Vamos analisar essa questão. 2003, considerando noções de direito constitucional e de direito administrativo, essa um pouquinho mais chatinha,
assinale a alternativa, afirmativa e que o conectivo, portanto, olha só, hein? Aí a banca caprichou na questão. Usou até o conectivo aqui, portanto, completa, olha, questão enjoada essa aqui, completa o sentido lógico da afirmação em conformidade com o texto da Constituição Federal. Olha, uma questão, né? Letra A. A Constituição proíbe a acumulação de cargos públicos, portanto, é vedado o exercício de 2 cargos de professor da rede pública de ensino. Né? O que você achou dessa? B. As funções de confiança destinam-se à direção, chefia e assessoramento, portanto, serão preenchidas por servidores efetivos nos casos e condições estabelecidos em lei. Eu não falei disso aqui, mas eu vou comentar, tá? C. A estabilidade no cargo público é adquirida após 3 anos de efetivo exercício, portanto, o servidor só poderá ser exonerado no período de 36 meses contados da posse. Todos esses temas aqui estão no artigo 37, gente, para você ver. O artigo 37 fala de concurso, fala de função de confiança, de estabilidade no cargo público, né? Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros, portanto, o estrangeiro não pode ocupar vínculo efetivo na administração pública federal, estadual ou municipal. E a publicidade deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, portanto, é vedado o uso de símbolos que caracterizem por promoção social da autoridade ou do servidor público. Então, vamos lá, vamos comentar cada uma dessas questões. A Constituição proíbe a acumulação de cargos públicos? Sim. Né? Portanto, é vedado o exercício de 2 cargos de professor? Não, isso está na exceção. Né? Isso está na exceção. Portanto, nós já eliminamos a letra A. As funções de confiança destinam-se à chefia, direção, chefia e assessoramento serão preenchidos por servidores efetivos nos casos e condições estabelecidos em lei? Portanto, né, não, porque é permitido, né, você colocar em cargos aí comissionados pessoas que não são servidores efetivos, tá? É permitido. Então, portanto, não serão preenchidas. Ela pode ser preenchida, mas não só por servidores efetivos, também por servidores, por exemplo, um secretário, né, de saúde, de educação, muitas vezes, ou de outras áreas, ele não é servidor público. A estabilidade no cargo público é adquirida após 3 anos de efetivo exercício, perfeito. Portanto, o servidor só pode ser exonerado no período de 36 meses contados da posse? Não. Né? A regra do estágio probatório, se ele não passar no estágio probatório, ele tem que ser exonerado. Não no período, só vai poder ser exonerado ali nesse período de 36 meses, não, ele pode ser exonerado até antes, dependendo da avaliação, enfim. Tá? Os cargos públicos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros. Portanto, o estrangeiro não pode ocupar? Pode sim, dentro das regras e dentro da lei. O estrangeiro pode. Por exemplo, existem estrangeiros que dão aula em universidades públicas. Né? Então, pode, claro que existe na Constituição alguns cargos que não são permitidos para estrangeiros, mas alguns sim. Tá? Certo, pode. A publicidade deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, portanto, é vedado os símbolos que caracterizam promoção pessoal ao servidor público, corretíssimo, letra E. Professor, mas essa aqui não fala só de acúmulo, fala de outros assuntos, sim, mas eu gostei dela, coloquei para vocês entenderem aí, né, porque tem lá essa do conectivo, achei interessante, e falar de outras questões também que estão no artigo 37. Então, publicidade, ela sempre deve ter caráter informativo ou de orientação social. Se o prefeito, o governador, o presidente usa símbolo que caracterize promoção pessoal dele, né, ou de servidor público, ele não pode. É vedado, é proibido, isso está correto. Letra E, de escola, né? A5, agora eu posso clicar de novo um pouquinho aqui, né? E bem reduzido. A5, que é da Coperv, Universidade Federal de Santa Catarina, nos termos da Constituição Federal do Brasil de 1988, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, podendo-se, entretanto, haver acumulação dos seguintes casos, desde que haja
compatibilidade de horários, para você nunca mais esquecer isso na vida. Você vai ouvir eu falar isso na hora da prova. Primeira regra, tem que ter compatibilidade de horários, certo? Então, olha só, letra A, um cargo de motorista em uma prefeitura com de assistente administrativo, administração e uma universidade pública federal. B, um cargo de enfermeiro vinculado ao estado de Santa Catarina, com um de enfermeiro vinculado a de um hospital público federal. C, um cargo de professor em uma universidade pública federal em regime de educação exclusiva, com um de professor em uma universidade pública estadual e um de médico em um hospital público municipal. D, um cargo de auditor fiscal da Receita Federal, com um de fiscal de tributos municipais em uma prefeitura municipal. E um cargo de cozinheiro em uma prefeitura municipal, com um de motorista em outra prefeitura municipal. Então vamos lá, vamos para o nosso exercício aqui. Gente, na Constituição fala de cargo de motorista, né? Ah, mas esse aqui é assistente de administração. Não, está errado. Letra A, fora, né? Vou ver aqui, um cargo de professor em uma universidade pública federal em regime de dedicação exclusiva. Gente, compatibilidade de horário. Se o regime dele é de dedicação exclusiva, ele pode acumular, gente? Se é de dedicação exclusiva, né? É dedicação àquela universidade. Aí ainda fala de outro professor, aí até tudo bem, a gente poderia confundir 2 cargos de professor, mas fala de médico, pode ter 3 cargos públicos. Não, tá errado, né? Tá errado essa aqui também. 3 cargos públicos. Não, o máximo é 2, né, gente? Tá bom, né? O povo quer fazer muito cargo aí, pode não. Bom, um cargo de auditor fiscal da Receita Federal, com de fiscal, não, né? Fala de fiscal lá? Não, vamos eliminar. Um cargo de cozinheiro, não, né? Um de motorista, não. O que permitido é, olha, letra B saindo, enfermeiro. Lembra dos cargos da saúde? Ah, tem essa exceção lá. Vocês pensaram que ia ficar só falando de professor, né? Mas é tudo letra B, gente. Ó, pode um enfermeiro vinculado ao Estado, um enfermeiro vinculado ao Hospital Federal. Pode? Sim, desde que haja compatibilidade de horários. Lembra dos 2 cargos da saúde? Olha aparecendo aqui, né? Enfermeira é da saúde. Então, olha aí. B de bola, gente. Então, primeira, ó, além de você pensar compatibilidade de horário, que é regra número 1, mandamento é compatibilidade de horário. E outro mandamento é 2, só acumula 2 cargos nas exceções, né? Nada de 3 cargos, 2 parzinho, né? Tá bom, né? Vamos lá para número 6, da UFLA de 2023, né? Qual é essa universidade? Mas tudo bem. A Constituição Federal de 88 estabelece seu artigo 37 que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Outra coisa que você tem que aprender é que são os princípios aqui, tá? Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso também cai muito nos concursos, né? Os princípios que a gente carinhosamente chama de LIMPE, né? Olha aí, é o LIMPE, né? Ah, quais são os princípios da administração pública, né? Direta e indireta, é o LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ó, que beleza, já aprendeu mais uma coisa. Nesse sentido, mesmo havendo compatibilidade de horários, é vedada a acumulação. Mesmo havendo compatibilidade de horários, é vedada. Cargo público de técnico administrativo com de emprego público de assistente administrativo. 2 cargos de professor. 1 cargo de professor com o técnico científico. 2 cargos ou empregos privativos da profissões de saúde e profissões regulamentadas. Então, vamos começar pela letra D. A letra D está correta? Sim, 2 cargos privativos de profissionais da saúde. Vimos na questão anterior, por exemplo,
2 de enfermagem, né? Pode, desde que haja compatibilidade de horário e cargo regulamentado, né? Enfermagem. Um cargo de professor com outro técnico científico, correto, perfeito. Havendo compatibilidade de horários, pode. 2 cargos de professor, perfeito. O que não pode, letra A, cargo público técnico administrativo com emprego público de assistente administrativo. Gabarito, letra A. Questão bacana, falamos de informações gerais aí, né? Princípios de legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que é importante, cai bastante no seu concurso, né? O servidor só pode fazer aquilo que é legal, tem que ter o aspecto da impessoalidade, que é, né? Não pode ali ficar personalizando coisas, como a gente falou, né? O servidor tem que atender a todos de forma igual, né? De forma igual. A moralidade, as questões aí éticas, né? Honestidade e tal, a publicidade dos atos, né? Também eficiência, olha só, é o LIMP, princípios da administração. Por isso que a gente viu lá, pode fazer promoção pessoal? Não, a gente viu naquela questão, né? Pode, porque o poder público pode fazer propaganda, né, campanhas educativas, mostrar o que está fazendo, pode. Olha, o governo construiu tantas creches, pode. Agora, se falar assim, olha, o prefeito Joãozinho, né, Joãozinho faz, Joãozinho fez, Joãozinho fará, aí já não, porque aí está promovendo o Joãozinho, né? Então, aí para você entender esse link. Certo, gente? Aí vocês podem depois trazer as suas dúvidas, questões, que a gente tenta responder lá. São muitas mensagens, às vezes a gente não consegue responder todo mundo, mas a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Grande abraço e até mais.